quando começar a fazer as sobrancelhas? Gente, eu tenho bastante mãe que me pergunta isso, né? Quando que eu posso começar a vir trazer a minha filha? Eu digo, depende. Depende muito de quê, Mari? Depende da menina. Existem meninas hoje em dia com 10 anos que são umas moças, e existem meninas com 10 anos que são meninas, são crianças, bem crianças, né? Então depende muito da sua filha, né? Do amadurecimento, e cada menina tem um amadurecimento particular. E daí eu falo assim, se a menina tem aquela sobrancelha que é extremamente ligada aqui, e tá lá pelos seus 10 anos, 11 anos, começando a aflorar, eu digo, não tem problema nenhum, dá pra tirar. Se ela já é uma menina mais moça com essa idade e quer muito fazer, e se a mãe achar muito legal dela começar a se cuidar e dela começar a fazer, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que é a mãe que também tem que achar as coisas, né? O que eu sempre indico pra mãe que quer que a menina faça desde cedo, eu sempre indico de não fazer um desenho tão desenhado, fazer um desenho mais tirando o excesso, limpando, né? E não fazer um desenho que ela vai ficar uma moça, entendeu? Até porque para respeitar, essa é a minha opinião, é claro que eu respeito a opinião da mãe. Se a mãe quiser que já faça um designer daqueles bem marcado e que ela fique uma aparência de mais menina, mais velha, assim, não tem problema. Mas eu acho que cada fase da vida que a gente passa é uma fase especial. Então, muitas vezes com 10, 11, 12 anos, a gente pode fazer uma limpeza sem deixar muito marcado a sobrancelha e ela não ficar com uma cara de uma aparência de uma menina mais velha, né? Essa é uma boa dica e é a dica que eu dou para as mães. Mari, onde a sobrancelha deve iniciar? Gente, a sobrancelha da gente ela deve iniciar pelo menos na glândula lacrimal. O que é isso? A glândula lacrimal é esse pontinho que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Então a nossa sobrancelha deve iniciar pelo menos retinha nesse pontinho, tá vendo? Que a minha não tem mais pelinho pra frente, né? Ela só tem o pelinho bem retinho praticamente nesse pontinho da glândula lacrimal. É ali que a nossa sobrancelha deve iniciar. Pode iniciar antes? Pode iniciar antes. Pode iniciar depois? Eu não indico, porque a gente fica com o olhar muito afastado, né? E também, à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa pele, a gente tem uma tendência a nossa pele a cair mais na lateral e automaticamente a gente fica com essa parte do olhar um pouco mais afastada. Então inicie sempre, preste bem atenção na sua sobrancelha, pelo menos no ponto inicial. O ideal é a gente iniciar um pouquinho mais para dentro, tá? Lembrando sempre que é um pouquinho, não tanto, porque senão a gente vai unir e o fato de tu unir muito dá a impressão que a pessoa fica braba, né? Mas se tu afastar também não dá uma impressão boa, não te passa uma impressão boa, porque a pessoa fica com os olhos mais afastados, o que a maioria das pessoas não gosta, né? Então, para quem tem naturalmente os olhos um pouco mais afastados, inicie um pouquinho mais dentro, mais para dentro da glândula inicial, a tua sobrancelha, que daí tu vai diminuir essa impressão que a pessoa tem, né? Esse aspecto que tu tem os olhos mais afastados. O que significa ter o olho mais afastado? A gente tem uma proporção, mais ou menos, que é o tamanho do teu olho, tem que ser o tamanho da distância entre o olho e outro. Essa é uma proporção. Quando a distância entre o olho e outro for menor do que os seus olhos, do que um olho só, tu tem os olhos mais juntos, ok? Quando a distância entre um olho e outro for maior do que o tamanho do teu olho, tu tem os olhos mais afastados, tá? É normal. Então, para quem tem os olhos mais afastados, essa distância maior entre um olho e o outro, ela é maior do que o teu próprio olho, então comece a sobrancelha um pouquinho antes, tá? Daí, essa distância tu vai dar a impressão de que os teus olhos não são tão distantes, tão afastados um do outro, se isso te incomoda.
E o ponto alto, Mari, onde é que deve estar? Gente, o que é o ponto alto em primeiro lugar? Ponto alto é esse pontinho aqui onde a gente arqueia um pouquinho mais a tua sobrancelha, onde a tua sobrancelha fica mais elevada. Esse pontinho é chamado de ponto alto, tá ok? E qual que é a principal função do ponto alto? A principal função dele é arquear, é levantar o olhar. Uma pessoa que tem uma sobrancelha que ela não tem um ponto alto tão arqueado, ó, ela deixa esse aspecto assim, olha. Então, uma pessoa que tem a sobrancelha com um ponto alto um pouco mais arqueado, deixa um outro aspecto, tá? Lembrando sempre que o ponto alto, se ele ficar muito arqueado, ele dá uma impressão de espanto, ó. A pessoa parece que tá com cara de espantado toda a vida, então não é legal. Mas o ponto alto, ele deve estar localizado neste pontinho aqui, olha. Aqui tá o meu ponto alto, no finalzinho do meu olho, é aqui que deve estar localizado o ponto alto, ok? Outra forma da gente verificar o ponto alto é em torno de 4,5 centímetros do ponto alto para o meio da nossa sobrancelha. É ali que deve estar localizado o ponto alto, mais ou menos, ok? Claro que isso daí é um padrão que a gente utiliza, cada pessoa tem o seu, mas a gente pega esse padrão e coloca e vai adaptando para as pessoas, né? Mas essa é a função e essa é a localização do ponto alto, tá bom? Lembrando, gente, que para você fazer um ponto alto, o ponto alto ele precisa ficar para cima aqui, ó. O que a gente vê muito das pessoas fazendo e que é um erro? Tentando elevar o ponto alto aqui por dentro. Então, a pessoa fica com esse ponto inicial de base muito fino. Isso não é legal. Então, quando tu vai procurar ter um ponto alto, procure fazer o ponto alto por fora da sobrancelha, tá? Elevando a parte de fora da sobrancelha, porque é aqui que tu quer deixar mais elevado. E onde a sobrancelha deve terminar? Bom, em primeiro lugar, a nossa sobrancelha, o ideal, tá? O que a gente procura sempre é terminar a sobrancelha com um fio, para dar aquele acabamento perfeito no final da sobrancelha, tá? Uma outra forma, a sobrancelha ela tem que terminar no final do olho, tá vendo? Ou ela deve ter em torno de 5 centímetros do início para o final do olho. Existem pessoas que, por ter o olho, a proporção do olho um pouquinho maior, tem o comprimento total da sobrancelha um pouquinho maior, não tem problema nenhum, tá? Mas nunca termine antes, tá vendo? Por quê? Porque quando tu vai fazer uma make poderosa e tu quiser puxar aqui ou fazer qualquer acabamento no final da sobrancelha, no final do olho, né? Fica muito bonito a gente juntar e fazer um acabamento com o final da sobrancelha, tá? A minha sobrancelha, gente, ela não cresce, ela é isso daqui e ponto final, tá bom? Eu não tenho micro ainda nela, não tenho nenhuma outra técnica nela. E ela não cresce, eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais, tanto grossinha, como com um ponto alto um pouquinho mais elevado e um pouquinho mais comprida, mas ela não cresce, eu respeito isso dela por enquanto. Daqui a pouco eu vou fazer uma micro. Mas a sobrancelha deve terminar bem no final do olho pra gente ter um acabamento mais bonito, mais perfeito, fazer aquela make poderosa que a gente gosta, né? Sombra, lápis ou gel de sobrancelha. Você sabe a diferença entre os três? Então eu vou te explicar, tá? Em primeiro lugar, a sombra, ela te dá um acabamento mais leve, então para pessoas que não gostam de uma sobrancelha mais marcada, mas tem muitas falhas nas sobrancelhas, então eu indico a aplicação da sombra, tá? A vantagem dela, o teu acabamento vai ser mais natural, parece que tu não vai ter a sobrancelha pintada. Para quem gosta, isso é maravilhoso. Qual que é a desvantagem? A durabilidade. A gente tem uma tendência a ficar colocando muitas vezes a mão ou transpirando, enfim. Especialmente agora no verão, a gente transpira um pouco mais, então ela não tem uma durabilidade tão boa, ok? Lápis de sobrancelha. Eu particularmente amo lápis de sobrancelha e é o que eu utilizo em mim todos os dias, né?
eu utilizo o lápis de sobrancelha. Por quê? Qual a vantagem dele? Ela tem uma durabilidade maior do que a sombra, então para isso, para mim, é maravilhoso. No meu rosto, que não é misto a oleoso, não é oleoso, desculpa, é na zona T, eu tenho um rosto mais misto na zona T, ela dura o dia inteiro. Ela tem uma tendência a durar o dia inteiro. Pessoas com a pele mais oleosa, isso é uma desvantagem, pode ser que o lápis não dure o dia inteiro e tu tenha que repor ele. E pra mim, uma vantagem do lápis é que ela fica mais fortezinho do que a sombra, mas não tão forte que nem o gel, porque o gel fica um pouco mais marcado, tá? No verão, a desvantagem, como eu disse, para quem tem a pele oleosa e porque a gente transpira mais no verão, o lápis de sobrancelha tem uma tendência a não fixar tanto, então ele sai mais rápido, tá? E para quem tem a pele oleosa também ele sai mais rápido. Já o gel de sobrancelha, a gente tem vários géis hoje em dia no mercado e que tem uns que são até a prova d'água, sabe? Então, para quem tem a pele oleosa, o gel de sobrancelha é o mais indicado. Pro verão, forte do verão, que a gente transpira bastante, o gel de sobrancelha é o mais indicado. Se tu vai fazer algum book externo, alguma coisa assim, muitas vezes o gel de sobrancelha é o mais indicado, que tu quer que ele dure mais, porque a durabilidade do gel de sobrancelha também é maior. Em contrapartida, ele também deixa um aspecto um pouco mais marcado. Para quem gosta é ok, para quem não gosta tem que ter um cuidado, que senão vai pesar demais a mão, a pessoa não vai gostar, tá? Essas são a diferença dos três. A minha dica para você, utilize somente os três tipos de produtos para complementar, preencher a tua sobrancelha, deixar ela mais bonita e veja qual que você se adapte. Isso daí é muito pessoal, particular de cada pessoa.